Agosto de 2019. Amanhã, sábado, dia 31. E na segunda-feira já estaremos no mês de setembro, quando no dia 2, segunda-feira, estaremos aqui falando sobre o acampamento Farroupilha, trazendo aqui se você vai ou não vai, enfim, teremos uma pergunta em relação ao acampamento Farroupilha. Na terça-feira nós estaremos falando sobre divórcio. Não estou aqui dizendo que o pessoal tem que se divorciar, mas nós vamos falar sobre o tema. O que fazer durante o divórcio? Antes, durante e depois. Ficou interessado, Zé? Do tema, não? Divórcio não é contigo nesse negócio. Não quer saber desse tema, né? Você tá bem, tá tranquilo. Maravilha, assim que é bom. Na quarta-feira tem as jornadas esportivas de Inter e Grêmio. Quase perguntinhas Zelda isso aí, né? Quase perguntinhas Zelda. Terça e quarta, jornadas esportivas com o Inter e o Cruzeiro no Beira-Rio, o Grêmio e o Atlético Paranaense no Paraná. Na quinta-feira, programa normal às 10 da noite, mesmo acontecendo na sexta-feira. Hoje no Contraponto, aliás, antes de falar de hoje, ontem, muito boa repercussão e ouvi muita gente hoje lá na casa da Record, na Expo Inter. Abraço ao meu querido Luiz Grisoli, nosso diretor comercial. E ele foi só um das pessoas que falou comigo sobre o programa de ontem. Parabéns aos nossos convidados, né? Que fizeram um debate em alto nível sobre a questão no caso do fim da participação dos flanelinhas, dos guardadores de carro. E aí ontem já aprendi que, por exemplo, guardadores de carro é uma coisa, flanelinhas são outra. E aí a gente conversou muito ontem aqui com representantes do Sindicato dos Guardadores de Automóveis, com a Brigada Militar, com os vereadores que aqui estiveram, o Sr. Alex, a Delicel, e foi realmente o vereador Ferronato. Foi um programa bastante interessante, onde a gente pôde dirimir algumas dúvidas em relação a essa questão da prefeitura, que está aí com um projeto pedindo que se exclua, né, que não tenha mais a participação dos flanelinhas ou guardadores de carro no trânsito de Porto Alegre. Mas enfim, esse foi o tema de ontem. No tema de hoje, a pergunta é a seguinte: você concorda com a implementação de multa para motoristas que negarem-se a realizar o teste do bafômetro? Sim ou não? Não fiz enquete hoje nas redes sociais, mas você pode responder essa pergunta em casa e participar conosco através do facebook.com/Rádio Guaíba Oficial, também no WhatsApp 993887532, 993887532 é o WhatsApp da Rádio Guaíba. No Twitter, @RD Guaíba Oficial, você encontra o link para o Facebook, tem também o Instagram, @Rádio Guaíba. Estamos ao vivo em AM 720, FM 101.13, no site guaíba.com.br. O tema do Contraponto para IPCH, cursos, palestras e atendimentos de hipnoterapia. Venha conhecer como a hipnoterapia pode ajudar você no tratamento de depressão, ansiedade, fobias, fibromialgia e os mais diversos problemas de cunho emocional. Acesse plenitudecentrodehipnose.com.br ou ligue e agende sua consulta pelo 51 30 32 3600 e 51 99 655 3600. IPCH, clínica especializada em hipnose e hipnoterapia em Canoas. Estamos recebendo hoje aqui no estúdio da Guaíba o advogado Rafael Lax, a advogada presidente da Comissão Especial de Direito do Trânsito da OAB Rio Grande do Sul, Andréa Scheffer. Também Letícia Araújo de Primo Lima, advogada especialista em Direito do Trabalho e presidente da Comissão de Direito do Trânsito da Associação Brasileira de Advogados. E também Eduardo Biavati, sociólogo, especialista em segurança viária e consultor da Federação Internacional da Cruz Vermelha. Foi também consultor do Detran, né? Sim. Está conosco hoje aqui no nosso Contraponto também. Muito obrigado pela presença de todos. O Contraponto tem a produção de Gabriel Alves. Tudo bem, Gabriel? Quando é que é a folga? Sábado, domingo? Domingo, é? Barbada mesmo. No meu tempo não tinha folga domingo. Meu Deus, tempo de setorista, de produtor aqui, minha folga era segunda, terça. Quando tinha. Hoje mudou tudo, é tudo mais fácil. Grande Gabriel Alves. A mesa de áudio de Daniel Zuco. Tudo bem, Zuco? Beleza? Confiante pra quarta-feira, não? Não tá confiante? Acho que o Cruzeiro reverte? Mas tu é bem secador mesmo, rapaz. Acho o time ruim.
Que barbaridade, o Zuco tá brabo hoje. Eu confio em Grenal na final da Copa do Brasil. A coordenação de central do Davis Rodrigues, central técnica e gravações do Eloy Lopes, transmissores do João Gomes Fleck. Essa é a equipe do Contraponto que está no ar nesta sexta-feira, 30 de agosto de 2019. Muito boa noite, eu sou o Fabiano Brasil, esse é o Contraponto, você está na Rádio Guaíba. Estou compartilhando agora também aqui nas minhas redes sociais a live do programa de hoje. Os nossos convidados podem compartilhar também em suas redes, no Facebook. Já está ali a pergunta e tudo mais. E daqui a pouco já teremos as questões dos nossos ouvintes no 993887532, no WhatsApp da Rádio Guaíba e também no nosso facebook.com/Rádio Guaíba Oficial, onde você encontra a live em áudio e vídeo aqui no nosso programa. E também acompanhado da estagiária. Isso. Qual é o nome dela para registrar que ela está aqui conosco? Camille Melec. A Camille Melec. Obrigado, Camille, pela presença também. Você vai fazer, posso fazer vídeos aqui, Instagram, tudo, fica à vontade, está em casa, tá aqui no estúdio conosco. E esse áudio é que a gente está compartilhando aqui, aí acaba vindo o áudio do nosso Contraponto, não tem problema nenhum. Como diria, não, que se assusta e vai correndo para baixar. Isso acontece comigo também, aqui eu tô no ar e sou eu, não se assustem que acontece. Muito bem, vou pedir a gentileza aqui do Eduardo e do Rafael para começar com as meninas, né? Um cavalheirismo da nossa parte. Respondendo a pergunta de hoje, você concorda com a implementação de multa para motoristas que negarem-se a realizar o teste do bafômetro? Tenho 4 estreantes hoje aqui no Contraponto, então hoje realmente começamos com as mulheres e na volta, no final do programa, é o contrário. Tudo bem, Andréa Scheffer, presidente da Comissão Especial de Direito do Trânsito da OAB Rio Grande do Sul. Muito boa noite, bem-vindo ao nosso Contraponto, obrigado pela presença. E aí, a favor ou contra, sim ou não para a implementação de multa para motoristas? Bem-vinda. Então, Fabiano, boa noite. Boa noite. Boa noite aos meus colegas, boa noite quem está nos ouvindo. Então, essa questão é muito polêmica, né? Sem dúvida nenhuma. E certamente nós teremos aqui um grande debate, né? De opiniões talvez um pouco conflitantes, mas é isso que enriquece, né? A opinião. Eu, particularmente, sou contra, né, essa autuação, a multa, pela mera recusa. Né? Eu acho que isso vale frisar. A gente não está falando exatamente dos casos de embriaguez. Eu sou contra a autuação, a infração por mera recusa ao teste do etilômetro. Acho que a gente vai conversar aqui durante o programa que existem inúmeros outros meios probatórios para se chegar à conclusão de que se aquele condutor está ou não embriagado, e diante desse amplo sistema probatório seria desleal e até mesmo injusto, de uma forma geral, punir a mera recusa, sem entrar nas questões também de constitucionalidade dessa medida, né? Então, num primeiro momento, minha manifestação é contrária ao julgamento que se deu essa semana, decidindo pela validade desse tipo de autuação. Muito bem, muito obrigado pela presença. Portanto, não concorda com essa nova implementação de multa para motoristas que negam-se ou que negarem-se a realizar o teste do bafômetro. Também conosco Andréa Scheffer, que já falou conosco, Letícia Araújo de Primo Lima, advogada especialista em Direito do Trabalho e presidente da Comissão de Direito do Trânsito da Associação Brasileira de Advogados, a ABA. Eu estarei lá dando uma palestra junto com outros palestrantes, evidentemente, no dia 3 de outubro, acho que é isso? Não sei. Vai ter um evento com o pessoal da ABA, o professor Cristiano e o professor Bruno Soper. Sim. Recebi o convite deles, estarei lá com muito prazer falando sobre programação neurolinguística, sobre inteligência emocional, sobre comunicação, vai ser bem legal. Bem-vindo ao nosso programa, isso é só para dizer que quem quiser, né, já vai procurar informações aí. Mas bem-vinda, boa noite. E aí, essa pergunta, tem contraponto já de cara ou ainda não? Já tem. Eu sou a favor da multa, inclusive eu sou a favor de uma multa bem alta, para filtrar, para que as pessoas se conscientizem a não beber e dirigir. A questão, eu entendo toda a questão da inconstitucionalidade, tá? De se submeter ao teste, mas só que se eu acredito que se tu já tá lá, se eles já têm o bafômetro, te dá a opção de não fazer, então se tu não bebeu, se não existe nenhum problema, tu pode fazer uma prova a favor, né? Faz uma prova a favor, comprova que não bebeu e segue.
esse é meu ponto, em razão a essa discussão. Eu não vejo um porquê uma pessoa se recusar a fazer o teste se não consumir uma bebida alcoólica. Seria a prova ideal para poder seguir em frente e não responsabilizar ninguém pelos próximos acontecimentos, né, devido ao alcoolismo ou à embriaguez, enfim. Muito bem, muito obrigado, Letícia Araújo de Príbio Lima. Portanto, já temos um contraponto estabelecido aqui. Vamos ver do outro lado da mesa agora. À minha direita, à esquerda de quem está vendo no vídeo, no nosso áudio vídeo lá no facebook.com/rádio web oficial, onde já tem alguns recados por aqui. Aqui ao meu lado direito, Eduardo Biavati, sociólogo, especialista em segurança viária e consultor da Federação Internacional da Cruz Vermelha, também ex-consultor do Detran. Muito boa noite, bem-vindo ao nosso programa. E essa pergunta de hoje, hein, Eduardo? O que dá pra gente responder e a sua opinião, principalmente? Bem-vindo, obrigado pela presença. Obrigado. Boa noite a todos aqui da mesa. Olha, minha opinião é que eu sou favorável a essa penalidade, muito embora reconheça que isso, na verdade, é um remendo de muitos anos, de várias modificações da legislação. O Código de Trânsito com relação, né, à tal da lei seca, que na verdade chamada de lei seca já é em cima, cá entre nós, uma sacanagem, né, porque a lei nunca se referiu a nada molhado, né, inclusive ela abrange os molhados, né, a outras drogas também, né, é porque nós ainda não temos capacidade técnica de aferir a presença de outras drogas, não é só para álcool, né. Então assim, já está aí uma coisa pejorativa com relação a uma importante alteração da lei que foi remendada várias vezes e ficou pendurada no STF, em Brasília, no Superior Tribunal Federal, para um julgamento que já resolve, até hoje, não entendo porquê, né, que resolveria, né, de uma vez por todas, vamos dizer assim, a legalidade plena, que em outros países nunca foi contestada, da submissão do condutor ao teste do etilômetro. Mas aqui, entre nós, né, a gente está meio enredado numa confusão que resolveu-se, vamos dizer assim, não sei se da melhor forma, mas resolveu-se pela, então, penalidade do condutor que se recusar a se submeter ao teste. Tá. Isso não é a melhor solução. A solução seria simplesmente a obrigatoriedade do teste, mas isso não está resolvido. Então, desse ponto de vista, essa última, né, mais nova, digamos, né, mais recente das mudanças da legislação de trânsito, acabou viabilizando, na prática, uma estratégia de fiscalização que se construiu de modo muito difícil. Eu vou dizer que, olha, nos últimos 10 anos no Brasil, essa legislação sobre o beber e dirigir, ela não só em si, mas ela ensejou uma revolução, realmente uma revolução na organização, na estratégia de fiscalização de trânsito, que poucas pessoas se deram conta. Antes disso, aqui em Porto Alegre, para dar um exemplo, a EPTC ia para um lado, o Detran para o outro, a PRF, digamos, para um outro, a Polícia Rodoviária Estadual para outro, porque nós temos várias polícias, né? Esse é um outro problema que a gente vai discutir agora. A Polícia Civil ia para outro lado. Bom, era assim, ninguém sentava até então numa mesa para falar, bom, eu tenho um aparelho, você tem quantos? 2. Bom, você tem quanto? Um só. Dá para a gente juntar? Vamos fazer uma operação coordenada? Então, isso ensejou não só aqui, mas no Rio o sucesso da Operação Lei Seca no Rio, em Brasília, em Fortaleza, que eu acompanho bastante, se deveu a uma coisa muito nova de forçar as forças policiais a pelo menos planejarem um certo número de ações conjuntas, juntando os recursos disponíveis, né? Não foi suficiente, depois a gente fala um pouco disso, mas isso só foi possível em termos de rapidez na operação. Porque vamos também lembrar que as pessoas, né, a sociedade de maneira geral, usando das redes sociais, foi burlando a história, né, com o WhatsApp, com o Twitter, avisando. As operações demoravam demais. A montagem, a desmontagem. O nome Blitz em alemão, significa rápido. É uma coisa a jato, um relâmpago. Uma coisa que demora 3 horas para montar e mais 2 para desmontar não é Blitz, né? Até o Papa fica sabendo onde é. Então, e sem contar que naquele único ponto. Então, assim, tinha que ser uma coisa muito mais ágil. Bom, qual era o nó?
O nó era, a pessoa se recusa e viram, assim, para a operação. Então, do ponto de vista da eficiência, da produtividade das operações conjuntas, que foram um grande avanço, desse ponto de vista pragmático, né, por mais que isso seja uma coisa pendente, não, mal resolvida, isso trouxe um panorama muito novo, ainda insuficiente, mas muito novo na fiscalização de trânsito em muitas capitais. Bom, no Rio de Janeiro, então, é quase inacreditável, né, que isso tenha dado tão certo no Rio de Janeiro. Bom, enfim, então eu sou a favor, mas reconheço o remendo que significa, né? Perfeito, muito obrigado ao Eduardo Biavati. Também conosco aqui o advogado Rafael Lax, que também vai se posicionar em relação ao tema de hoje, que é a implementação de multa para motoristas que negarem-se a realizar o teste do bafômetro. Boa noite, Rafael, obrigado pela presença aqui no Contraponto. Boa noite, Fabiano, uma grande honra estar aqui falando com nossos ouvintes. Eu, em contrapartida ao que o entrevistado anterior falou, eu sou absolutamente contrário esse parágrafo 3º, né, dado ao artigo 277 do Código Brasileiro de Trânsito, simplesmente por um fato, porque tu te recusar a fazer determinada conduta, um exemplo, no direito tu não é obrigado a fazer uma prova negativa, constituir uma prova negativa, tu não tem que provar que não fez. Na verdade, eles que têm que, digamos que a autoridade, assim dizendo, deveria de provar que tu fez determinada conduta. E que determinada conduta é contrária ao direito. Entendeu? E também tu tá vulnerando o artigo 5º, se não me engano, o inciso 63 da nossa Constituição, que fala que ninguém é obrigado realmente a realizar prova contra si mesmo. Então, e também eu acho meio que desproporcional a mesma pessoa que ocasiona o acidente ter a mesma pena pecuniária e ficar também de forma administrativa 12 meses com essa carteira suspensa. A pena é a mesma do que aquela pessoa que realmente está alcoolizada, simplesmente pelo fato de que tu está se negando a realmente realizar o bafômetro, muitas vezes até pela conduta pouco urbanística que a pessoa que está representando o poder de polícia ali dizendo, né, se dirigiu a você, porque na verdade, que nem numa balada segura, uma verdadeira roleta russa. Diversos carros estão passando, eles escolhem 2 ou 13, chamam pro canto e determinando, de vez em quando até a forma de abordagem, a forma que te abordam faz que tu realize uma conduta diferente daquela que tu estaria disposto a fazer, assim dizendo. Então, eu sou absolutamente contrário a essa penalização, assim dizendo. Muito bem, muito obrigado. Posso completar uma coisinha? Pode. Eduardo Biavati. Rafael, olha, eu vou dizer, há anos atrás, no início das operações, as operações elas funcionam como uma operação de rua, né? Em que há um balizador, que é esse sujeito que então foi lá na frente, selecionando os veículos que vão ser então fiscalizados, os condutores, né? Vamos dizer assim, realmente eu reconheço que para quem está passando parece muito aleatório. Foi, mas já, olha, pelo menos há uns 3, 4 anos, tanto aqui como em Fortaleza e Brasília, que eu conheço melhor, mas no Rio de Janeiro deve ser também, né, que é o padrão ouro Rio de Janeiro. Incrível. É a melhor operação policial que nós temos no Brasil sobre esse aspecto. Eles estão olhando, na verdade, por exemplo, meu pai, com quase 82 anos, não vai ser parado, mesmo que ele esteja alcoolizado, porque ele não está no padrão da estatística de grupo de risco. Mas qualquer garotão, ou que tenha a cara de garotão, e, vou dizer, talvez há tempos atrás as mulheres passassem batido, assim, tipo assim, essa não, vão pegar os homens, né? Até você olhar para os dados várias pesquisas em que demonstram claramente que as mulheres e as já adolescentes já bebem tanto ou mais do que os homens e os garotos. Então, hoje existe um certo perfil, eles estão buscando um certo perfil, mesmo que pareça muito aleatório, sabe? Então, mas era inicialmente mesmo. E eu lembro bem de uma reunião quando eu falei, gente, para que pegar um senhor de 80 anos de idade? Ele tinha sinais, mas olha, tomara que ele não cause algum acidente, mas não pode fazer isso e deixar passar 10 garotões vindo da balada, né? 4 da manhã. Aí é falta de foco, né? Porque
Tem uma coisa, deixa eu falar uma coisa que eu sei bem. A gente pensa assim, por que eles fazem essa seleção aleatória? Um monte de gente passa, ninguém tá vendo. E quem tá do outro lado da via? Ninguém tá vendo também. Mas o importante não é pegar todo mundo? Mas para isso aí não é para submeter à lei todos os infratores? Não. Isso aí não é para evitar todos os acidentes e mortes? Não. Isso é para demonstrar, dentro da limitação das forças disponíveis, dos recursos, demonstrar visivelmente para a sociedade que está acontecendo a fiscalização. Ou seja, uma rede bem furada. Porque nós não temos capacidade de fazer tantas operações simultaneamente. Isso é um outro ponto que depois eu posso falar. Mas já que o recurso é tão limitado, vamos fazer um blefe. Vamos fazer crer que nós estamos em todos os lugares e ninguém escapa da gente. Mas escapa. Mas já que é assim, vamos tentar visualmente filtrar. Então o balizador lá na frente hoje em dia, e toda a equipe, ela compartilha resumos estatísticos, né? Nós temos tem um perfil específico que tem que ser mais prioritário do que outros perfis. Antigamente as mulheres poderiam estar fora, né? Mas não é bem o caso atualmente. Então é isso. Eu não sabia não sabia que havia essa, por exemplo, do nicho, vamos dizer assim, né? Do nicho daquele que é um cara que potencialmente poderia estar embriagado. Mas já percebi isso ao observar algumas blitzes aqui em Porto Alegre, por exemplo. Já percebi. Eu fui parado certa vez, não tinha bebido. Fiz o bafômetro. Mas eu estava com um problema aquele dia, porque eu estava com a minha CNH, eu estava fazendo o curso de reabilitação, né, dos 20 pontos, né? E só que aquele dia eu tive que dirigir, não tive escolha. Tive que dirigir. E evidentemente estava errado, fui pego, né? Fazer o quê? E agora eu tô cumprindo aí meus 2 aninhos de suspensão. Mas acontece, fazer o quê, né? Agora o bafômetro, eu não me posiciono aqui, sou a favor ou contra, enfim. A minha ideia aqui é mediar, mas o que se sabe, aí vocês até têm números melhores que os meus, é de que realmente houve uma diminuição, né, dos incidentes e das mortes desde a implementação do bafômetro. Assim como, aí eu vou olhar o outro lado, muitos amigos, donos de casas noturnas, reclamam que houve uma queda brusca no consumo do álcool. Sim. E até da presença da casa. Embora, aí eu vou trazer já um outro ponto, que a entrada, já haviam os táxis, mas também dos motoristas por aplicativos, também acabaram contribuindo para que as pessoas voltassem a frequentar sem precisar colocar risco para os outros e para elas próprias, né? Enfim, estou só trazendo alguns nuances para que a gente possa debater após o intervalo. 10 horas e 27 minutos. A temperatura em Porto Alegre neste momento são de exatos 17 graus. Eu estava agora há pouco lá no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio, lá na casa do Grupo Record, e bem bacana lá, um clima muito bacana lá na Expo Inter. Só que já houve a mudança de tempo, né? Já começou a chover lá também. Já chove também em Porto Alegre, pelo que eu vi quando eu entrei. Tava chovendo, né? Quem é que entrou por último foi a Andréia, tava chovendo, né? Então já chovendo, e teremos... Expo Inter e chuva sempre. E combina, né? A própria Semana Farroupilha também. E nós teremos já amanhã, né? Ontem tínhamos 26 graus essa hora aqui no Contraponto. Hoje já temos 17 e amanhã teremos máxima de 16, 17 graus na maioria das regiões aqui do estado do Rio Grande do Sul. Na volta eu também venho através do nosso Facebook e do WhatsApp com os recados para os nossos convidados, para que eles possam debater esse tema que é tão importante também aqui no nosso Contraponto, que pergunta: você concorda com a implementação de multa para motoristas que negarem-se a realizar o teste do bafômetro? Para IPCH, cursos, palestras e atendimentos de hipnoterapia. Venha conhecer como a hipnoterapia pode ajudar você no tratamento de depressão, ansiedade, fobias, fibromialgia e os mais diversos problemas de cunho emocional. Acesse plenitudecentrodehipnose.com.br ou ligue, agende sua consulta pelo 51 30 32 3600, 51 99 655 3600
IPCH, clínica especializada em hipnose e hipnoterapia em Canoas. Muito obrigado, Leonel Oliveira, obrigado, Wilson William, obrigado, seu Rui Pinheiro Machado. Boa noite, muito obrigado a Dea Fontoro, estava de aniversário ontem, se não me engano, anteontem. O Alex Leidner também nos assistindo, grande parceiro. Pessoal acompanhando aqui o nosso Contraponto. Na volta eu venho com os recados aqui no Contraponto de hoje. Já voltamos. IPCH Cursos, palestras e atendimentos de hipnoterapia. Venha conhecer como a hipnoterapia pode ajudar você no tratamento de depressão, ansiedade, fobias, fibromialgia e os mais diversos problemas de cunho emocional. Acesse www.plenitudecentrodehipnose.com.br ou ligue e agende sua consulta pelo 051 3032 3600 e 051 99655 3600. IPCH, clínica especializada em hipnose e hipnoterapia em Canoas. O Travelex Bank faz parte do maior grupo de câmbio do mundo. E você sabe que ter um parceiro global em câmbio abre portas para seus negócios. Conte com a equipe especializada em câmbio do Travelex Bank para ter conveniência, agilidade e segurança em todas as suas operações internacionais, seja para o fechamento de câmbio de uma importação, exportação ou uma transação financeira. Venha para o Travelex Bank, o seu banco de câmbio. Ligue 0800 770 5188 ou acesse travelexbank.com.br. O casaco do primeiro dia de aula, o blusão do dia que seu time foi campeão, o moletom daquele encontro casual. Toda roupa tem uma história, toda história pode ter outro final. Se você não usa mais, doe e passe adiante e faça outra história emocionante. Participe da campanha do agasalho e passe adiante essa emoção. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Os ingleses têm o melhor detetive da história. Elementar, meu caro Watson. A rainha mais famosa. Grandes bandas de rock. E o mais importante, o bacon mais nobre do mundo. Very good. Chegou o British Bacon Dahlia, o autêntico corte inglês. Um bacon extra, com carne de lombo suíno e pouca gordura. Acrescente a seus pratos esta deliciosa novidade. Dahlia Alimentos, o melhor pedaço do seu dia. Já pensou passar um final de semana em Gramado pagando a partir de R$300 em passagens? Confira as conexões Santa Maria Porto Alegre Gramado, Rio Grande Porto Alegre Gramado, Uruguaiana Porto Alegre Gramado, Alegrete Porto Alegre Gramado. A Planalto, em parceria com a Citral, te leva para a Serra Gaúcha com todo o conforto e segurança. Ah, e ainda você tem 35% de desconto na diária do Hotel Master. Saiba mais em planalto.com.br ou na rodoviária da sua cidade. Nunca foi tão fácil passar um final de semana em Gramado. Viaje mais, viaje Planalto. Em uma noite de cinema, um dia de verão, é pegando a estrada com a cuia e chimarrão. Domingo vem o sol, a gente sai pra passear, manda dica pras amigas, tudo encontro lá. E muito mais, bela, bela, bela mais, conectada no que ela faz. Paz da alma, vai com calma, segue em frente, a vida é bela, porque bela é viver mais. Porque em uma noite de cinema ou em qualquer estação, meu caminho é leve, sou bela mais. Moda e beleza, tudo eu encontro lá. Acesse belamais.correiopovo.com.br. Bela Mais, viva o seu universo. O Instituto de Cardiologia agora possui um novo centro cirúrgico para a realização de procedimentos ambulatoriais de multiespecialidades médicas. Conta com amplas salas cirúrgicas e leitos de recuperação, equipamentos com tecnologia de ponta. Esta é uma nova era para o hospital, que é um dos maiores centros de tratamento cardiológico do país. Para informações, entre em contato com a Central de Agendamentos Cirúrgicos através do número 3230-3616 ou do e-mail agendamentos.cc2@cardiologia.org.br. Instituto de Cardiologia,
Há mais de 50 anos no coração dos gaúchos. Responsabilidade técnica Dr. Glauber Signorini. CRM 13493. Neste sábado, a partir das 8:30 da manhã, o Guaíba Correio Rural vai estar ainda mais especial. No último final de semana da Expo Inter, o programa será realizado direto na Casa das Cooperativas do Sescope RS, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Um balanço sobre os resultados da maior feira de agronegócios a céu aberto da América Latina. Guaíba Correio Rural. Oferecimento Sescope RS. Cooperativismo, a grande força do Rio Grande. Apresentação: Lucas Rivas. Você está ouvindo Contraponto com Fabiano Brasil. 25 minutos faltando para as 11. Esse é o Contraponto na Rádio Guaíba nesta noite de sexta-feira, dia 30 de agosto de 2019, o último programa de agosto. Feira já estaremos no mês de setembro. Bom, muita gente participando aqui do Contraponto. A pergunta de hoje: você concorda com a implementação de multa para motoristas que negarem-se a realizar o teste do bafômetro? Sim ou não? O Contraponto já está também aqui na mesa com os nossos convidados: Rafael Lax, Andréa Scheffer, Letícia Araújo de Primo Lima e Eduardo Biavati. O tema do Contraponto para IPCH: cursos, palestras e atendimentos de hipnoterapia. Acesse plenitudecentrodehipnose.com.br, saiba mais informações. E o ouvinte participando através do 99-388-7532, o WhatsApp da Rádio Guaíba, e também no Facebook. No WhatsApp, o Matheus Guedes de Imbé: tenho 33 anos, sou pai. Sábado passado estava voltando de uma festa de colação de grau e fui barrado pela brigada rodoviária no posto da brigada de Tramandaí. Fiz o bafômetro, revisaram meu carro, a cadeirinha da minha filha, tudo estava certo. Como não acharam nada, segundo ele, procuraram pelas luzes do veículo. Em resumo, acharam uma lâmpada de freio queimada. Não fui advertido nem aliviado por fazer o certo. Recém havia feito a revisão do carro em uma concessionária de Osório. Por fim, fui multado por uma lâmpada em uma blitz para álcool. Matheus Guedes Imbé. Segundo ele, isso é indústria de multa e não conscientização. Mais um aqui: oi Fabiano, sou a favor de quem não deve não teme, só quem perdeu um amigo ou parente em acidente por embriaguez sabe. Luiz de Bagé. Boa noite, pessoal. Tinham que fazer uma domingueira segura. Aposto que iam pegar mais gente sendo das churrascarias do que da noitada. Jorge de Porto Alegre. O Jonas de Porto Alegre: quando alguém alcoolizado causar um acidente com algum familiar desses convidados, eles vão perdoar esse condutor? Eu pergunto para vocês aí. Quem mais? No Facebook. Vamos ver aqui, tem vários recados também. Terry Silva: boa noite. Como assim? Eu me neguei o bafômetro e fui multado igual. Acho a tolerância zero muito injusta. Fui multado 2 vezes por não estar bêbado, mas por ter bebido algo com álcool, como uma cerveja, por exemplo. Uma cerveja e álcool. Mas beleza. Cerveja e álcool também. Wagner da Silva Saraiva, da área doutora Andréia. Alex Lander: eu concordo com multa para quem se nega a fazer o teste. Se a pessoa que não deve, não tem por que não fazer. O Terry Silva diz também que tem mais: uma multa de R$3.000 para um assalariado como eu fica impossível pagar. Para quem tem uma situação mais tranquila de salário, não chega a doer tanto no bolso. Tolerância zero é uma lei hipócrita. Abraço, sempre na escuta. Eu quis dizer, eu entendi o que ele quis dizer. Alguém muito bêbado dele ter tomado apenas uma cerveja, foi o que ele quis dizer, o Terry Silva. Ele sabe que tem álcool, mas que daí seria só uma cerveja. É a questão da tolerância zero que ele discute ali, que ele coloca em discussão para que a gente possa falar. Miguela Alves também estando aqui, a Andréa Scheffer. O Diego Reis: quem não deve não teme. O direito de trânsito visa proteger a sociedade, diferente do argumento usado no direito penal. Milhares de pessoas morrem em decorrência de acidentes de veículos envolvendo o uso de bebida alcoólica. Os Carlos Terto Júnior: parabéns a todos, ótimo debate, um abraço direto de Teresina, no Piauí. O Diego Reis complementa: o que deveria haver de repente é uma penalidade mais abrangente para os casos de recusa. A Marília Martins também aqui estando, a doutora Andréia. Jerry Valente dizendo que sim, é a favor. O Wilson William também é a favor da multa.
O Diego Reis, Indúbio, lá em cima ele colocou uma situação que a Indúbio havia já citado. Obrigado, Francismar Pedro Siviero, ao Daniel Niederauer Barcelos, ao querido Olide Volpato, abraço também pro alemão Von Mitzen, que está sempre na programação da Guaíba, no Repórter Esportivo nas tardes da Guaíba, com o Jason Lisboa. Alguns recados no Facebook aqui da Rádio Guaíba, mais uma aqui do WhatsApp para vocês. As multas deveriam ser conforme o valor do automóvel. Se estiver dirigindo embriagado, deveria ter o carro apreendido leiloado. Assim, equilibraria as punições. Fala o Jonas aqui de Porto Alegre. Enfim, agora o debate é com vocês. Vocês ouviram aí alguns dos recados no WhatsApp da Guaíba, 993887532, também no Facebook. E aí, tudo que falaram os nossos ouvintes depois das manifestações iniciais de vocês? Rafael, Andréa, Letícia e Eduardo. Então, primeiro acho que a gente precisa esclarecer que aqui não se está defendendo a prática de beber e dirigir. Isso deve ser repudiado na sociedade, não é aceitável, não é tolerável, e eu aqui falo como advogada, falo como cidadã, falo como mãe, não se pode tolerar esse tipo de prática. Só que a gente não pode inverter as coisas na sociedade. Nós não podemos, e esse é um problema do Brasil em diversos setores, querer resolver com punição o que tu não resolve na educação. Nós não temos educação, não existe educação para o trânsito no Brasil. De uma forma geral, não existe. O condutor, aliás, o pretenso condutor, ele vai ter contato lá depois dos seus 18 anos, quando pretender e se pretender tirar uma carteira de habilitação. Antes disso, raros eventos, alguma atividade muito pontual em alguma escola, mas de uma forma geral nós não somos educados para o trânsito. Então isso sim tem um reflexo em todas as posturas que vão ser adotadas em relação ao trânsito, e não só a questão da bebida, né? Mas o que eu, como advogada e como técnica neste assunto, eu fico adstrita à questão da nossa legislação. Como a legislação vem, como ela é estabelecida e como é feito o procedimento, né? Primeiro, né, o que gerou justamente esse debate hoje foi um julgamento que nós tivemos na terça-feira, que as turmas recursais da Fazenda Pública, que é quem julga, né, em segundo grau esse tipo de situação, entendeu por validar e que a gente chama de uniformizar o entendimento, ou seja, aplicando a todos os outros casos, a validade da mera recusa. Primeiro, esse julgamento, ele julgou de forma unificada 2 incidentes, 2 tipos de autuação que tem base legal completamente diferente, né? Então, já vem um primeiro problema técnico legal por aí, que nós tínhamos uma forma de autuar, de multar pela recusa antes de novembro de 2016 e uma outra forma depois de novembro de 2016. Antes de novembro de 2016, sequer previsão legislativa nós tínhamos. Nós tínhamos uma junção de artigos, né? Pega isso aqui com aquilo lá, junta aqui, ó, podemos autuar pela recusa, né? E a partir de novembro de 2016, nós contamos realmente com um artigo de lei que traz como infração a recusa ao teste ou a recusa aos testes. Quero tomar conta aqui da palavra, né? Tem os colegas para participar, mas só fazendo alguns contrapontos em relação ao que foi dito no bloco anterior. A gente nota que mesmo quem é contra, não é contra especificamente a autuação pela recusa, é contra, acho que pela forma, é contra a forma como ela é realizada, né? E quem é a favor, não é a favor que todo mundo seja autuado por meramente se recusar. É a favor, mas reconhece que não está 100% correto. Então, com certeza, acho que todos aqui, né, e quem também está nos ouvindo, ao fim e ao cabo, todo mundo quer a mesma coisa. A gente quer segurança no trânsito, a gente quer segurança jurídica, a gente quer garantia de direitos. Vidas preservadas. Todo mundo quer, né, num plano, num outro plano, todo mundo quer a mesma coisa. Só que cada um avalia sobre um aspecto diferente. Mas, obviamente, o objetivo principal do Código de Trânsito, preservação de vidas, obviamente, né, não é o fator arrecadatório, que eu particularmente até não sou uma defensora da expressão indústria de multas, né? A gente sabe que em alguns aspectos, quando
quando a educação, quando a preservação de vida ela é deixada de lado, obviamente o que ressalta é a arrecadação, né? Então acho que por isso que gera esse furor grande em relação da sociedade, em relação aos órgãos de trânsito, no que toca à arrecadação. Mas enfim, só complementando alguma pontuação que foi tratada anteriormente, você falou também de proporcionalidade, né? Hoje, até a gente comentava aqui no intervalo, né, Letícia, que se eu for pega numa fiscalização completamente embriagada, né? Daí a gente até brinca aqueles vídeos do YouTube, né? Tentou beber o bafômetro. Essa pessoa vai ter exatamente a mesma autuação, a mesma pena pecuniária, mesmo valor de multa, 2.934, e o mesmo tempo de suspensão daquela que, né, o exemplo do nosso ouvinte que tomou uma cerveja, se pode, se não pode, mas é a mesma penalidade administrativa, vai ser aplicada nos dois casos, né? Enfim, falei demais, vou jogar para os colegas. Bom, André, eu acho assim, todo mundo percebe, assim, ninguém discute, né, o mérito e a importância, né, de uma fiscalização, de uma conduta que, olha, eu vou dizer que talvez isso tenha sido uma segunda grande revolução, desde que a primeira versão da Lei Seca, foram várias versões, né, desde que levantou-se essa pauta de que, olha, beber e dirigir, não. Porque até então, eu vou dizer, hoje eu diria que no Brasil, você pode ir para o fim do Centro-Oeste, no fim do Mato Grosso, eu duvido que alguém diria, não pode beber e dirigir, sério? Porque ninguém associava o risco de uma coisa com a outra. Até então, até 2008, 2009. Por incrível que pareça, mas eu sei bem, porque era uma discussão muito difícil de fazer com adolescente. Você tinha que meio enfiar a goela abaixo a questão de, olha, álcool, direção, não. Por quê? Bom, mas naquele tempo ainda havia aquela discussão ridícula de, olha, até 2 doses, mas se passar de 3, mas se for vinho ou se for uísque, pelo amor de Deus, né? Era uma coisa assim patética de ficar tentando calibrar até que ponto o sujeito supostamente teria consciência de que, olha, passei. Era muito difícil fiscalizar e, na verdade, ninguém tinha bafômetro e não tinha fiscalização. É um pouco como a questão da velocidade e das placas de velocidade que sempre existiram, mas até regularizarem, né, o uso dos radares era nada, né? Que nunca, jamais, algum agente de trânsito, qualquer ser humano, poderia aferir a velocidade de um veículo a não ser através do equipamento. Então, sempre houve, né, placa de trânsito, de velocidade, limite de velocidade, é para nada, né? Era para enfeitar a rodovia ou a rua da cidade. Bom, então foi necessário essa mudança que finalmente trouxe essa discussão pública e causou muito furor. E aí, desde então, todos vão lembrar aqui da discussão, mas se for um bombom de licor, que absurdo. Por que a tolerância é tão zero? Não é zero, na verdade, mas é tão próxima de zero que é zero, né? Porque na França pode um tanto, no Canadá é diferente. Então, assim, o Brasil é um dos poucos países do mundo onde, na verdade, a tolerância é zero. Por que ele poderia ser um pouco mais frouxo? Poderia ter sido, né? Mas decidiu-se, enfim, naquele momento lá atrás, e as pessoas tiveram e têm até hoje, muita dificuldade de aceitar e compreender qual é o problema de tomar uma latinha de cerveja. Mas eu não tô bêbado. Sim, mas você não pode dizer que você tomou água, né? Mas eu tô bem. Sim, com certeza você está bem. Mas você já não está, né, no domínio das suas faculdades mentais plenamente, como é exigido. O que as pessoas não imaginavam é que a gente fica discutindo muito o valor da multa, mas essa não é a maior penalidade do Código de Trânsito. Só que, para todo mundo, aplica-se uma penalidade, né, financeira, e a multa, então, é só o que todo mundo vê. Mas é um engano das pessoas. Desde sempre, o Código de Trânsito previu uma segunda penalidade, que é, na verdade, a mais severa de todas, que é a suspensão do direito de portar o documento de habilitação, que não é um direito do cidadão, né? Quem quer dirigir um veículo automotor tem que se submeter a um teste, não é uma identidade, um RG, ao qual todos temos direito. Né? Você não tem que fazer um teste para dizer que é cidadão, né? Mas você tem que provar que você tem XYZ competências para conduzir um veículo automotor em vias públicas. Portanto, é uma concessão. Te deram assim, provisoriamente, até que você prove que você não tem o direito, que você representa uma ameaça a si e aos demais. Essa sempre foi
a maior penalidade do Código de Trânsito. Mas ninguém percebe por quê? Ninguém percebeu, sabe por quê? Porque nenhum Detran no Brasil conseguia executar o processo administrativo dos tais 20 pontos. Outro dia um jornalista falou assim, poxa, mas então todo mundo tem direito a 20 pontos? Não, ninguém tem direito a 20 pontos. Você leu direito o código, ninguém tem direito. 20 pontos é somente um número, uma barra, além da qual você demonstra a todos nós, sociedade, que você não merece portar um documento para conduzir um veículo automotor em vias públicas. Essa é a maior suspensão. E tem a suspensão extrema, que é a cassação. Nunca mais você terá um documento lhe permitindo... 2 anos. Isso. Bom, ninguém percebeu isso, por quê? Todo mundo viu a multa, só a multa, por quê? E aí vem a tal indústria da multa, que é uma coisa patética de falar, né? Por que os Detrans não conseguiam processar? Sabe qual foi o primeiro Detran do Brasil, que era um departamento específico para... Assim, eram centenas de milhares de processos, tinha gente com mais de 200 pontos. Não havia como processar essa outra penalidade, que era a suspensão. O primeiro Detran a fazer isso foi o Detran do Rio Grande do Sul, que criou um departamento só para processar e os Detrans começaram a ir atrás. Resultado, todo mundo começou a perceber que, mas eu já paguei a multa? Peraí, mas me dá aqui o documento. Mas por que eu já paguei? Não, mas não era só pagar. Você não percebeu que ele não era só pagar? Então, na verdade, eu concordo com você. Fica assim, é uma coisa meio mal calibrada na questão do beber e dirigir. Você impor ao mesmo sujeito que bebeu apenas uma cerveja e ao outro que está completamente embriagado a mesma penalidade, a mesma multa. São falhas, né? A gente é bom para lembrar, olha, gente, a lei não caiu do céu. Lei não é uma coisa divina, tá? Muda, é feita por homens, é feita num debate político muito difícil em Brasília, no Congresso Nacional, portanto é imperfeita. Por isso, quer ver uma imperfeição horrível da nossa legislação? Tem a ver com essa coisa de não distinguir entre uma pessoa trêbada e uma que apenas tomar uma cerveja e aplicar a mesma penalidade, que é uma coisa horrível. A nossa legislação não prevê tratar o alcoólatra. O Detran do DF fez uma pesquisa há 2 anos atrás. Tinha sujeitos que eram pegos sistematicamente em blitz. Não é um cara que odeia a lei e que está se lixando. É um alcoólatra. Nos Estados Unidos, uma das penalidades, e não em quase todos os países, é tratar compulsoriamente a questão de saúde pública, que é mais de 20% dos condutores. Essa é a estimativa. Então, não é só multa, daqui é o documento. Não, você é obrigado a se tratar. Porque nós, sociedade, cuidamos de você. Não tem isso na nossa legislação. É uma coisa cruel. Tipo assim, pagou, dane-se você. Tomara que você não morra. Mas a gente tem que reconhecer que o alcoolismo ainda olha, eu vou dizer, é de 15% a 20% de todos os condutores que são autuados. Você vai repetir os nomes. Você fala, o cara é louco, esse cara é louco, tá sempre... Que isso? Tá brincando com a lei? Tá sapateando na cara da fiscalização? Não. É outra questão de saúde pública para a qual nós não temos previsão, né? Infelizmente. Eu acho que simplesmente aplicar a mesma pena para quem simplesmente nega-se a submeter ao teste do bafômetro, sem que com isso, exemplo, se eu tiver alcoolizado, porque é muito fácil o exame clínico de saber se a pessoa está alcoolizada. A pessoa fala de modo diferente, tu deambula de forma diferente, tu age com um pouco mais o hálito, tu age de forma mais agressiva, assim dizendo, do que a pessoa que simplesmente eu não quero me submeter a teste nenhum porque eu não sou obrigado a constituir prova contra mim, entendeu? É prerrogativa constitucional que eu tenho. A Constituição, no seu próprio artigo 5º, está falando. Ninguém é obrigado a constituir prova contra si mesmo, entendeu? Então eu acho que esse artigo 277, inciso, parágrafo 3º do Código Brasileiro de Trânsito, eu acho ele inconstitucional, porque bate de frente, ele é totalmente controverso ao que leciona a nossa Constituição Federal no artigo 5º, né? E existe realmente outra forma, né? Se de fato tu quer constatar a embriaguez, então grava, tu filma, ou então pode fazer o áudio a pessoa que tá lá, né? O agente da lei, assim dizendo, tá lá o fiscal da lei,
faz um vídeo da pessoa, realmente, a vídeo dessa pessoa, desse motorista que tá se negando a fazer, onde tu realmente está vendo que ele tem sinais de embriaguez, que ele realmente é um perigo no trânsito. Aí sim, aí realmente tu vai ter provas irrefutáveis que realmente, embora ele não queira fazer realmente, né, soprar o bafômetro, mas que a característica dele é simplesmente olhar o exame clínico dele ali, ele não tem condições nenhuma de estar na direção de veículo algum, entendeu? Aí realmente, né, na junção desses dois, o inciso 2º do Código Brasileiro de Trânsito, o inciso 3º, o parágrafo 2º e parágrafo 3º do 277, aí até sou favorável. Porque simplesmente tu se negar e não ter prova nenhuma de que de fato tu está alcoolizado e dá realmente a mesma pena pecuniária, o cidadão pagar os mesmos 2.900 e realmente ficar com a mesma sanção de ficar 1 ano sem poder dirigir, eu acho extremamente severa e desproporcional. Talvez fosse o caso das penas serem de acordo com os limites ali. Sim. Com o que ficasse apontado no bafômetro, né? Uma pena gradativa. Uma pena gradativa, talvez fosse o mais interessante. Assim, essa ideia de ser pelo valor do veículo não dá. Não, veículo não. Se não. uma Brasília amarela, puxa, né? Até porque daí tu vai, eu acho que essa questão do valor da multa, e aí tu falaste uma questão da suspensão, da cassação, enfim. Ou então o valor da multa não é só. Estabelecido então o parcelamento, assim dizendo. O parcelamento até tem já resolução autorizando. Mas o que tu falaste é a questão de provas, né? Hoje a gente tem, né, um outro problema na matéria de trânsito, que tudo ou quase tudo se regula por meras resoluções do Conselho Nacional de Trânsito. Que saiu uma hoje, saiu uma amanhã e semana que vem tu já não sabe mais qual é a regra desse jogo. Mas para essa situação específica em relação à embriaguez, nós temos uma resolução, que é a resolução 432 do Conselho Nacional de Trânsito, que lá estabelece inúmeras provas, várias provas que podem ser produzidas para os casos de suspeita de influência que a pessoa esteja dirigindo sob influência de álcool ou até mesmo de outra substância psicoativa que causa dependência, né? Esse o texto que a lei traz. Nessa resolução 432, isso é interessante porque isso acho que pouco se observa, mas até é o fundamento de parte dos juízes nessa decisão, né, que foi 7 votos validando e 5 votos entendendo pela impossibilidade da mera recusa. Qual é o fundamento principal? É em cima das provas. Nós temos ali um rol de provas. Muitas dessas provas não dependem, e isso é importante, não dependem da concordância do condutor. Então vamos pensar. Se eu tô ali numa balada segura, como a gente chama aqui no Rio Grande do Sul, o blitz da lei seca, ou como chamarem, tô numa operação. O agente de trânsito oferece, né, convida, porque é o convite que é feito, para a realização do teste do bafômetro. Diante dessa primeira recusa, ele tem um amplo sistema de provas que ele pode produzir. Ele pode fazer um exame clínico, que o exame clínico também depende da concordância, que é o direcionamento desse condutor para fazer uma avaliação médica. Pode fazer outros tipos de exame, tá? Que o condutor também precisa concordar. Mas ele também pode fazer prova através de um termo que está em posse desse agente de trânsito, que é um termo para constatar os sinais de embriaguez. Ali vem tudo previamente já estabelecido, ele vai marcando. E não depende da concordância. Eu tô aqui conversando com esse condutor e eu tô verificando. Ele tá com os olhos vermelhos, ele tá com hálito etílico, ele tá cambaleando. Ele tem vários sinais, né, que ele vai observar. É discutível sobre um ponto de vista qual é a perícia desse agente para avaliar os sinais? Mas a resolução traz. A resolução traz que tu pode autuar e é válido, e mais, o judiciário valida até para fins criminais a avaliação essa que é pelo a minha agente. Dúvida. Assim, o que eu já ouvi falar, que eu posso não conhecer mesmo, assim, em termos, né, específicos legais, mas a minha dúvida é que, assim, isso pode ser feito. Assim, eu conheço agentes de trânsito bem treinados para isso, mas como isso não gera uma prova, digamos, técnica, né, que é a medição exata 0,32, né, de ar expelido, como isso claro, é um depoimento de um agente público, mas como isso não gera um número aferível, né, e de um aparelho calibrado, enfim, inspecionado e tudo mais,
isso acaba sendo descartado depois do processo adiante, não? Não, pelo contrário. Mas vou devolver a palavra ao Fabiano. Tá. Aqui temos o Guaíba Notícias. Obrigado a Andréa Scheffer, presidente da Comissão Especial de Direito do Trânsito da OAB Rio Grande do Sul. Letícia Araújo de Prímio Lima, advogada especialista em Direito do Trabalho e presidente da Comissão de Direito do Trânsito da Associação Brasileira de Advogados. Eduardo Biavati, sociólogo, especialista em segurança viária e consultor da Federação Internacional da Cruz Vermelha e ex-consultor do Detran. E Rafael Lax, ele que é lá da Lax e César Advogados. O tema do contraponto: você concorda com a implementação de multa para motoristas que negarem-se a realizar o teste do bafômetro para IPCH, cursos, palestras e atendimentos de hipnoterapia? Eriton Zequir, faltou 1 minuto para as 11, quando você vai chegar aí com o Guaíba Notícias. Mas, Medias, você concorda com essa aprovação da Justiça para multa para quem não realizar o bafômetro? Eu concordo. Muitas vezes eu já fui parado em blitz sem problema nenhum. Eu fiz o teste do bafômetro. Então eu não vejo problema de... A não ser que tu queira esconder alguma coisa, né? Aí... Teve muita gente que falou isso aqui nas redes sociais, tipo, que a história do não deve, não teme e tal, né? Exatamente. Se tu não precisa esconder nada, eu acho que não tem problema nenhum a pessoa fazer o teste do bafômetro. Então eu acho que se não quiser fazer, eu não vejo problema em multar. Muito bem. Valeu, Wellington. Não consegui captar aqui uma perguntinha, Zé Aldo, pra ti agora. Assim, de cara. Melhor assim, sexta-feira, né? Exatamente. Muito bem, o sinal eletrônico da Guaíba vai marcar 11 da noite. Vem chegando Guaíba Notícias com Eriton Zequir. E na volta tem a segunda hora do Contraponto desta sexta-feira, 30 de agosto de 2019. Já voltamos. Guaíba Notícias. 11 horas em Porto Alegre, 17 graus. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, arquivou o inquérito que investigava o senador Fernando Collor do PROS na Operação Lava Jato. O pedido foi feito pela Procuradoria-Geral da República. A investigação foi aberta em abril de 2017 com base em delações de ex-executivos da Odebrecht. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais encontrou hoje mais um corpo de vítima do rompimento da barragem de Brumadinho. Com isso, o número de mortos na tragédia chega a 249. 21 pessoas seguem desaparecidas. O governo colombiano informou hoje a morte de 9 guerrilheiros dissidentes do Pacto de Paz. Nessa quinta-feira, as autoridades ordenaram uma ofensiva contra o anúncio de uma rebelião armada de um grupo de ex-comandantes das Farc. Em Porto Alegre, tempo instável, agora na Rua Caldas Júnior, 17 graus. O presidente Jair Bolsonaro descumpriu o prazo de 72 horas estipulado pela Justiça para apresentar as medidas adotadas pelo governo para controlar os efeitos das queimadas na Amazônia. Com o descumprimento da ordem, Bolsonaro será representado à Procuradoria-Geral da República em um processo que pode terminar no Supremo Tribunal Federal. A ordem foi expedida em 23 de agosto pela Justiça do Distrito Federal. Guaíba Notícias, próxima edição às 8 da manhã deste sábado. Conversa de carro. Renato Rossi. Boa noite, amigos da Guaíba. E amanhã pela manhã nós temos aquele encontro marcado, né? Eu espero sempre vocês com chá e biscoitinhos e muito rock and roll no programa Conversa de Carro, onde vocês são realmente as figuras centrais do programa. São os ouvintes que fazem o programa, que perguntam, que têm os seus questionamentos resolvidos na maior parte do tempo, né, amigos? Também confesso que eu não sou o dono da verdade, eu não posso responder com certeza a todas as perguntas que me são formuladas, mas a gente se esforça muito para deixá-los, vocês aí ouvintes da Guaíba, guaibeiros, satisfeitos e com as respostas que preencham suas necessidades. O programa é totalmente interativo. E amanhã nós vamos falar um pouco sobre a Expo Inter, tá? Com alguns convidados que lá estarão, falando sobre a apresentação do segmento automotivo na Expo Inter. Enfim, essa Expo Inter que vai ter uma forte apresentação esse ano, já que esse ano, sem dúvida nenhuma, as picapes grandes serão a grande atração da feira.
porque todas as montadoras têm novidades. Está aí a nova Frontier, que ganhou nova estética, nova tecnologia de motor, excelente, eu fiz o teste da Frontier recentemente. A Amarok também ganhou reforços tecnológicos. A S10, que é um sucesso de vendas, está com um novo sistema de entretenimento ainda mais completo, com pareamento do celular em Android Auto e Apple CarPlay. E tem também as outras, né? Tantas outras marcas. A Fiat também está fazendo um grande sucesso com a picape Toro, que ganha também novas versões. Já tem a versão Ranch, que é dedicada ao ruralista. Aliás, é um sucesso absurdo essa Toro no mercado brasileiro. Vendeu muito pelo design, porque é um veículo competente demais na dirigibilidade e porque até custa menos que as picapes grandes. Essa é uma grande vantagem que a Fiat teve de colocar uma picape média que bica lá em cima no segmento das grandes e tira público aqui embaixo também dos sedãs e hatchbacks. Portanto, o público tem um encontro marcado lá na Expo Inter, já a partir de amanhã. E principalmente nesta área automotiva, que é muito interessante, que certamente esse ano tem muitas novidades. Esqueci, hein? Vai estar lá um dos ícones no momento da cultura automobilística norte-americana, a picape Ram, a grande Ram, que está sendo vendida em maior número no Brasil, através importada pelo Fiat Chrysler Automobiles, e que promete ser uma das grandes atrações da Expo Inter. O Conversa de Carro tem o patrocínio exclusivo de Savaralto, para quem prefere melhor, e também tem o patrocínio de Sinosserra. Melhor do que sonhar é realizar. Sinosserra Consórcios, como um dos nossos grandes patrocinadores. Até amanhã pela manhã, às 10h30 da manhã, em Conversa de Carro. Para começar bem o seu domingo, Rogério Mendelski lhe convida para uma viagem com música de qualidade. Classe especial, tradição e conforto com a música da Guaíba. Aos domingos, às 7 da manhã. Oferecimento: Zafari e Bourbon. Economizar é comprar bem. IPCH Cursos, palestras e atendimentos de hipnoterapia. Venha conhecer como a hipnoterapia pode ajudar você no tratamento de depressão, ansiedade, fobias, fibromialgia e os mais diversos problemas de cunho emocional. Acesse www.plenitudecentrodehipnose.com.br ou ligue e agende sua consulta pelo 051 3032 3600 e 051 99655 3600. IPCH, clínica especializada em hipnose e hipnoterapia em Canoas. Houve um tempo no Brasil em que para um jovem estudar na universidade, ele tinha que ir para a Europa. Isso era para poucos. Depois, algumas universidades foram criadas, mas a maioria do povo ficava de fora. Hoje, milhões estudam nelas. Mas para ser de todos, deve ser para ricos e pobres, para todos os gêneros e para todas as cores. A isso se chama universidade inclusiva. Você não vai querer ficar de fora dessa, né? A Durg Sindical, em defesa da educação pública. O Travelex Bank faz parte do maior grupo de câmbio do mundo. E você sabe que ter um parceiro global em câmbio abre portas para seus negócios. Conte com a equipe especializada em câmbio do Travelex Bank para ter conveniência, agilidade e segurança em todas as suas operações internacionais, seja para o fechamento de câmbio de uma importação, exportação ou uma transação financeira. Venha para o Travelex Bank, o seu banco de câmbio. Ligue 0800 770 5188 ou acesse travelexbank.com.br. Peço teleentrega ou faço uma jantinha saudável? Durmo mais ou levanto e vou dar uma corrida? Deixo as férias pra lá ou faço a minha viagem dos sonhos? Enquanto você cuida de suas escolhas, a Dr. Clean cuida da sua saúde. Acesse drclean.com.br e conheça nossos planos. Dr. Clean, o plano é simples. Viver bem. Já pensou passar um final de semana em Gramado pagando a partir de R$300 em passagens? Confira as conexões Santa Maria Porto Alegre Gramado, Rio Grande Porto Alegre Gramado, Uruguaiana Porto Alegre Gramado, Alegrete Porto Alegre Gramado. A Planalto, em parceria com a Citral, te leva para a Serra Gaúcha com todo o conforto e segurança. E ainda você tem 35% de desconto na diária do Hotel Master.
Saiba mais em planalto.com.br ou na rodoviária da sua cidade. Nunca foi tão fácil passar um final de semana em Gramado. Viaje mais, viaje Planalto. Em uma noite de cinema, um dia de verão, é pegando a estrada com a cuia e chimarrão. Domingo vem o sol, a gente sai pra passear, mando dica pras amigas, tudo encontro lá. Bela, bela, bela mais, conectada no que ela faz. Cultura, moda e beleza, tudo eu encontro lá. Acesse belamais.correiopovo.com.br. Bela Mais, viva o seu universo. Neste sábado, a partir das 8:30 da manhã, o Guaíba Correio Rural vai estar ainda mais especial. No último final de semana da Expo Inter, o programa será realizado direto na Casa das Cooperativas do Sescope RS, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Um balanço sobre os resultados da maior feira de agronegócios a céu aberto da América Latina. Guaíba Correio Rural. Oferecimento Sescope RS. Cooperativismo, a grande força do Rio Grande. Apresentação: Lucas Rivas. Você está ouvindo Contraponto com Fabiano Brasil. Onze horas 10 minutos, a temperatura em Porto Alegre segue em 17 graus. Ontem, essa hora, tínhamos 26 graus aqui na capital do Rio Grande do Sul. Contraponto no ar nesta sexta-feira, 30 de agosto de 2019, trazendo como tema do nosso contraponto a seguinte pergunta: você concorda com a implementação de multa para motoristas que negarem-se a realizar o teste do bafômetro? Nós estamos ampliando um pouco esse debate, não estamos respondendo só essa pergunta, mas é importante porque são muitas as dúvidas dos nossos ouvintes que estão participando através do facebook.com/Rádio Guaíba Oficial e também através do WhatsApp 993887532. O tema do contraponto para IPCH, cursos, palestras e atendimentos de hipnoterapia. Venha conhecer como a hipnoterapia pode ajudar você no tratamento de depressão, ansiedade, fobias, fibromialgia e os mais diversos problemas de cunho emocional. Acesse Plenitude, centrodehipnose.com.br ou ligue e agende sua consulta pelo 51 30 32 3600 e 51 99 655 3600. IPCH, clínica especializada em hipnose e hipnoterapia em Canoas. Lembrando que na próxima semana, na segunda-feira, o tema do contraponto envolve o acampamento Farroupilha. Você tem o hábito de frequentar o acampamento Farroupilha na capital do Rio Grande do Sul? Sim ou não? E aí teremos muitos detalhes aqui sobre o acampamento Farroupilha na nossa programação no Contraponto. Na terça-feira, o assunto é divórcio. O que fazer antes, depois e durante, ou antes, durante e depois um processo de divórcio, com também profissionais especializados. E aí teremos uma pergunta, evidentemente, em cima deste tema. Na quarta-feira não teremos programa em função das jornadas esportivas da Copa do Brasil, o Inter contra o Cruzeiro em Porto Alegre, vantagem de 1-0 conquistada lá em Minas, e o Grêmio no Paraná, às 21h30, enfrentando o Atlético Paranaense. No primeiro jogo, o Grêmio venceu por 2-0 aqui na Arena, pode até perder por um gol de diferença, que ainda assim estará classificado para a próxima fase da competição. Depois, quinta e sexta, também programas às 10 da noite aqui na Guaíba, Contraponto no ar, no AM 720 no FM 101.3. Estamos recebendo no Contraponto desta sexta-feira aqui na Guaíba nossos convidados: Eduardo Biavati, ele que é sociólogo, especialista em segurança viária e consultor da Federação Internacional da Cruz Vermelha e ex-consultor do Detran. Letícia Araújo de Prímio Lima, advogada, presidente da Comissão de Direito do Trânsito da Associação Brasileira de Advogados. Também Andréa Scheffer, presidente da Comissão Especial de Direito do Trânsito da OAB Rio Grande do Sul, Ordem
dos Advogados do Brasil, e também Rafael Lax, advogado da Lax e César Advogados. Algumas perguntas. Terry Silva: Fabiano, desculpe, mas ainda não entendi. Em que momento, como será aplicada essa multa? Pois atualmente já somos multados se não assoprar o bafômetro. O Geraldo Pinheiro nos dá boa noite. A Eliane Cristina Mônaco: meus direitos, meu umbigo, diz ela aqui. O Alex Lander: que prova maior do que a negação de fazer o bafômetro? A Camila Provinelli Ledesma: boa noite a todos, também advogada, a doutora Camila. Se não me engano, ela estará conosco na terça-feira nessa pauta do divórcio. Aí, se não me engano, ela já está confirmada. A Eliane Cristina Mônaco: penso que o problema é aceitar que é lei, simples, muito simples. Temos regras para que possamos conviver e devemos cumprir, ponto. O Terry Silva ainda acrescenta que, em resumo, é uma lei de primeiro mundo aqui no terceiro mundo, e sim, é hipócrita e arrecadatória. Se porventura eu repassaria meus pontos para ser negado de alguém, você dificilmente frequentará uma reciclagem. Analisem. Abraço ao Marcelo Mendes, lá do IPCH, que tem cursos, palestras e atendimentos de hipnoterapia. Obrigado ao Daniel Niederauer Barcelos. O Jorge Ernesto Fontela coloquei: olá Brasil, zil. Marlene Padilha, também lá do PCH, boa noite, obrigado pelo carinho. Alex Langer: tem pessoas que tomam uma cerveja e ficam mais embriagados do que aquelas que tomam 6, isso depende da pessoa para pessoa, não vejo maneira de como fazer para diferenciar ou medir a multa. Quando não se resolve na educação, quase sempre somente a punição, as pessoas sabem que é errado e mesmo assim realizam o erro. No WhatsApp 993887532, a lei da tolerância zero não está errada. A diferenciação na punição entre quem bebeu uma cerveja e quem está completamente embriagado não pode existir. Em outros casos, a lei também é assim. No estupro, por exemplo, a tipificação não se dá somente pelo sexo consumado. Fala isso o Jerry Valiente, através do nosso WhatsApp. E também, o Jonas está dizendo aqui, como é que é aqui? Se quando o advogado não quer provas concretas e refutáveis de embriaguez para depois poder defender os alcoólatras e sair vencedores, vai alegar que a opinião do agente de fiscalização é fraca, sem validade técnica alguma. Jonas de Porto Alegre. Recados aqui no WhatsApp 993887532. O Matheus Aires Torres na escuta da doutora Andréa Scheffer. É isso por enquanto aqui no nosso WhatsApp. Tem mais algum, aliás, no Facebook. Tem também aqui no WhatsApp, deixa eu ver aqui. Tinham mais alguns recados, deixa eu ver se eu consigo encontrar. Não encontrei. Mas é isso, são muitas questões para que vocês possam debater aí até as 11h30, quando temos a última parada para o nosso último intervalo. Meus convidados, Rafael, Andréia, Letícia e Eduardo. Fiquem à vontade. Eu gostaria de começar esclarecendo, né, a dúvida bem pontual, que eu acho que deve ser uma dúvida muito comum. Acho que é Terry o nome dele, né? Que perguntou: não entendi por que agora vai começar a multar, nós já somos multados. Só esclarecendo, por que esse debate está sendo trazido agora? A multa, a autuação pela recusa, ela sim já é feita já há alguns anos, né? Independente da forma como isso estava previsto na lei, né? Que nem eu falei no início, passou por uma mudança na legislação lá em 2016, mas antes já se tinha a multa pela recusa. Por que isso foi trazido à tona neste momento? Porque terça-feira o judiciário, né? Porque, as turmas recursais. Exatamente. As turmas recursais aqui do Rio Grande do Sul decidiram o que a gente chama de incidente de uniformização, ou seja, muitos processos tramitando no judiciário, e digo para vocês, até metade do ano passado, o entendimento das turmas recursais aqui, as mesmas pessoas, o mesmo órgão que julgou essa semana, até metade do ano passado, o entendimento era unânime pela impossibilidade de autuar pela mera recusa. O que aconteceu? Muitas pessoas entraram com processo para anular aquela atuação e evitar a suspensão do direito de dirigir por 12 meses, o cancelamento da multa, enfim. Devido ao grande número de processos no judiciário sendo discutidos, eles reuniram-se: não, para tudo, a gente vai julgar um, e o que a gente julgar nesse a gente vai aplicar para todos. É por isso que a gente está rediscutindo essa situação agora, porque terça-feira eles julgaram de uma forma a uniformizar, né? Então, passar a régua em todo mundo,
todo mundo vai ter a mesma decisão, e é isso que está se discutindo. E que, aproveitando já que eu peguei a fala, né? Então, o que acaba sendo até contraditório a recentes julgados do Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos há pouquíssimos meses uma decisão do STF totalmente contrário. E olha, a questão do direito, do judiciário, essas questões são tão loucas que saiu uma decisão aqui do Rio Grande do Sul, do mesmo órgão que julgou essa semana, anulando uma infração, anulando uma autuação por mera recusa. Isso foi parar lá no STF em Brasília. Lá no STF em Brasília, eles mantiveram a decisão que anulou o auto de infração aqui no estado. Agora, esta semana, nós tivemos uma decisão completamente inversa ao que era o entendimento até o ano passado. Então, realmente, é uma loucura que ninguém se acha no judiciário, uma insegurança jurídica tremenda. E o que isso vai causar, né? As pessoas vão deixar de entrar com um processo, de entrar na justiça por conta desse tipo de autuação? Não vão. O que a gente vai ter é esses processos sendo encaminhados para Brasília, o que antes se encerrava aqui no estado, vai ter um número absurdo de recursos ao Supremo Tribunal Federal para tentar dirimir, porque cada órgão julga de um jeito, cada lugar julga de um jeito, e o Supremo Tribunal cabe definir se isso é constitucional ou se isso não é constitucional, né? O Rafael referiu anteriormente, né, a questão do artigo 5º da lei, da Constituição Federal. Acho que é importante até esclarecer para o pessoal que está nos ouvindo. A Constituição em si, ela não fala, né? A gente não pode, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Expressamente isso não é dito, né? É uma interpretação, e realmente é uma interpretação também do STF, que lá diz assim, aquele direito de permanecer calado. Isso também. É isso que está lá no princípio inciso, da não incriminação. Que está no inciso inciso 63, no inciso 63 do artigo 5º, que lá fala justamente o direito o preso permanecer calado. Claro que ao longo dos anos isso foi se ampliando, esse conceito, né? Engloba também o princípio da não autoincriminação, de não produzir prova contra si mesmo. E foi essa a fundamentação desse recente julgado lá do STF. Não é a fundamentação utilizada aqui no Rio Grande do Sul. Sim. Então, realmente, para quem for pesquisar sobre direito de trânsito, não estranhe se vocês acharem decisões de todo tipo, porque realmente está uma loucura. Aliás, me lembrei, está na mão do Luiz Fux, do ministro Luiz Fux, essa pendência de, afinal de contas, dessa constitucionalidade. Mas enquanto isso está sendo julgado, os casos estão sendo julgados. Porque tem um caso paradigma, né, que se julgado vai se aplicar, assim como esse aqui no estado, mas tem todos os casos individuais chegando no STF e tendo decisões conflitantes. Nem deveriam chegar, né? Cá entre nós, né? Tão longe, né? Chegar ao STF. Agora, olha só. Você vê, né, Fabiano? A pergunta é simples, né? Você é contra ou a favor? Mas aí você descobre que a coisa não é tão simples como parece. Se desmembra muito. Ela se desmembra em 1000 aspectos, assim. Todos concordam? Concordamos. Sim, mas concorda com isso? Mais ou menos. A forma como é feito? Mas também não. Então, assim, você vê que nem o próprio judiciário, que também são homens, né? Assim, são seres humanos, como qualquer um de nós, nem o próprio judiciário tem um entendimento uniforme e fechado e definido sobre isso. Nem a legislação é perfeita, mas também nem o entendimento no judiciário é. E olha, vou dizer, tem mais uma questão, embora eu tenha elogiado, mas que eu sei que é um problema, talvez as pessoas não imaginem. Esse trabalho de planejamento conjunto das forças policiais para essa operação traz outra complicação. A operação é só para verificar a alcoolemia, mas não, que se a brigada militar estiver presente, vira uma operação policial completa. Na prática? Ou na teoria? Não, na prática é. Assim, na prática, aqui em Porto Alegre, não. Mas operação da Balada Segura é só álcool. Bom, então isso é um grande avanço, porque, olha, em Fortaleza... Avanço ou retrocesso? Não, é um grande avanço, porque assim, na verdade, fala assim, mas peraí, mas o pneu tá careca, mas tem várias infrações de trânsito. E o documento? E o que tem no porta-mala? Não era pra... Tá, é importante verificar, e nenhum policial vai deixar passar. Mas, se for verificar cada veículo, né, do porta-mala ao que está embaixo das rodas,
A gente não consegue pegar, a gente não consegue filtrar 10 veículos. Ou seja, é uma operação de pouca visibilidade. Mas aí qual é a proposta, né? Tu ter ali uma operação que envolve o agente policial. Sim. E deveria, né? Claro que tem essa questão do álcool, assim como se fazem aí a blitz do IPVA, que só verificam se o documento está em dia ou não. Isso, se não, toca a ficha, segue adiante, segue tua vida, né? Então, qual é a proposta de ter uma operação, né? Ela é uma operação conjunta justamente para que tenha toda a análise. A gente tem que ter a segurança de que essa operação, e eu não sou contra, né, registrar, eu sou até bem a favor da forma como se estabelece essa operação conjunta, especialmente aqui em Porto Alegre. Eu acho que tá um sistema organizado, em que pese eu discuta de algumas técnicas de abordagem, até mesmo de prova que são feitas. A operação em si, ela é de se aplaudir, eu acho que é referência para todo o Brasil. Mas por que só a questão do álcool, né? Eu acho que eu entendi o teu ponto de vista, desculpa te cortar. Eu entendi teu ponto de vista, que a ideia é assim, trazer mais agilidade para que tu realmente consiga fazer essa verificação. Mas aí daqui a pouco eu vou dizer qual é o ponto. O pessoal tá passando ele com um carro roubado e ninguém tá vendo. Mas eu vou dizer qual é o ponto. As operações, assim, claro, as mais eficientes, né? Acontecem em que hora do dia? Se a operação acabar 1 da manhã, não serve para nada, né? Então, é da noite. Bom, os agentes de trânsito não são armados, né? Então, quando você traz o policiamento armado para um trabalho conjunto, isso vira uma agenda digamos, da Brigada Militar ou da Polícia Militar. Então, lá em Fortaleza, eu acompanhei muito isso desde o início da implementação da operação em Fortaleza. E eu sou sociólogo, tá? Não tenho arma. Então, eu ia fotografar, assim, digamos assim, eu gravava a abordagem, a fala, né, da abordagem ao condutor. Bom, só que os policiais iam com escopeta, só faltavam ir com canhão. Cara, era muito tenso, era uma coisa ultra tensa, porque em muitas situações realmente houve tiroteio na abordagem de um veículo que tinha, sei lá, digamos, bandidos, traficantes, foragidos, né? Então, assim, de certa maneira é até melhor então que seja uma coisa coberta de segurança para os próprios agentes que vão fazer a fiscalização. Mas, olha, em lugar nenhum do mundo é assim. Não é um confronto contra o cidadão. É uma coisa quase corriqueira, né? Assim, a abordagem e a submissão ao teste, assim, na Austrália, por exemplo, né? Então, mas aqui entre nós ainda apesar de muitos avanços, muitas correções, menos armas à vista. Em Fortaleza, assim, eu não tinha medo de tirar foto, ficava bem longe. Para tirar foto, ficava do outro lado da rua, sei lá, né? Bom, mas isso resultava em que a operação, não vamos confundir, essas operações, elas não têm por objetivo tirar das ruas todos os bêbados do mundo. Os agentes falavam assim: eu vou parar aqui qualquer condutor para salvar a vida dos outros. Eu dou meu sangue. Não, você não vai dar seu sangue, coisa nenhuma. O objetivo aqui, primeiro, é que vocês permaneça vivo, você agente de fiscalização. Então, toda a estrutura da montagem dos cones e tal tem a ver com a segurança do agente da fiscalização. Primeiro ponto. Segundo, o objetivo não é pegar todos os condutores alcoolizados. Sabe qual é o objetivo? Tem uma teoria, que aliás é uma palavra que até existe em português: deterrência. Então, é a teoria da deterrência. Significa o seguinte: o objetivo não é pegar todo mundo. O objetivo é demonstrar, causar uma mudança da percepção de que a fiscalização estará. Nos pegaram hoje, você escapou, viu no Twitter, viu no WhatsApp, que esperto. Mas um dia eu te pego. É essa percepção que no Rio de Janeiro funcionou muito bem, porque não tem agente suficiente para tanto. As operações em muitas capitais terminam, sabe que horas? 2 da manhã, 3. Francamente, né? Tá errado. E não adianta ficar em 2 pontinhos de uma capital inteira, caramba. Como é que você muda a percepção da comunidade? Primeiro, com a educação, né, que você mencionou. Com uma estratégia de campanhas públicas que não adianta fazer uma vez por ano ou a cada 2 anos, porque francamente faz tempo que não tem campanhas públicas, né? E com essa agilidade da montagem. Mas se você só consegue abordar 10 veículos, porque justamente a operação que era só para ser de alcoolemia virou uma inspeção do universo,
Aí você fala assim, mudou, as coisas mudaram? Vou te dizer, não, só muda quando tem volume de fiscalização. Não é só que a gente tem um limite de pessoal. Vou dizer qual que é um problema nosso, não sei se em Porto Alegre resolveu, não tem dinheiro para pagar hora extra. Então, por que termina 1 da manhã? Por que não tem 10 pontos de fiscalização? Por que mais ágil? Aqui, lá. Não interessa que digam no Twitter. É até bom. Confunde. Dá a impressão de que nós estamos em todos os lugares. Nós da fiscalização, né? Por que nós não podemos estar em todos os lugares? Tu até falaste a questão do horário, né? Aqui Porto Alegre experimentou um certo tempo a tal balada happy hour. Sim. Que era feito, se eu não me engano, não sei se das 7 às 9, 7 às 10. Sim, Foi por um curto período de tempo que se viu que realmente era uma aplicação de dinheiro público totalmente ineficiente, porque ainda que tu pegue alguém que tenha bebido, o propósito daquele que está dirigindo nesse horário, né? Ele bebeu um pouquinho, ele tá com a pretensão de ir para casa, é diferente daquele motorista da madrugada. São perfis, e né? Tu falaste também, perfil no início, doutora, perfis completamente diferentes. que não temos a maturidade suficiente para interpretar uma operação essa de happy hour em função do que acontece com o trânsito. Exatamente, tu acaba só tumultuando. Não temos essa maturidade. Olha, porque tem um princípio na fiscalização que é o seguinte: nunca monte uma operação de fiscalização que coloque os outros condutores, os outros usuários da via em risco. Então o objetivo não é congestionar a via. Assim, por que tem que ser rapidinho? E como é que se consegue isso? Usando uma coisa que Porto Alegre ainda não está usando, que é o bafômetro passivo. É uma triagem. Então, assim, identifica-se uma presença de álcool ou não. Não, vai embora, vem outro, vai embora, vem outro. Tem que ter volume, número. A tal ponto que as pessoas começam a falar, puxa, outro dia já me pararam pela terceira vez, cara. E não foi só ali não, foi ali, foi lá, fica esperto. Né? Sobre um ponto de vista, né, que a gente até comentou anteriormente, essa questão do bafômetro passivo, e até para quem desconhece, ele não é usado para autuação, mas ele é feito como triagem, como tu mesmo referiu. Tá em teste, acho que atualmente só pela PRF, Polícia Rodoviária Federal. Aqui, né? Até onde eu sei, só a Polícia Rodoviária Federal. Mas olha, Brasília usa já há um tempo. Não pela PRF? Não, pelo Detran do Ceará e pelo órgão municipal de trânsito. O que ele, no meu ponto de vista, o que ele teoricamente resolve, né? Quando a gente fala da autuação pela recusa, né? O texto mesmo da lei, até nessa nova legislação, diz ali, quando o condutor se recusa a um teste, a um exame, a um procedimento que permita certificar a influência de álcool ou outra substância. Né? E aqui a gente não está nem falando de outra substância, porque se a gente vai entrar no drogômetro, dá mais 5 horas de programa. Né? Que o drogômetro está em teste, vai ser um Deus nos acuda. Mas chegará, pode ter certeza. E não funciona. É complexo. E não funciona. E aí, nós estamos falando de influência de álcool, que é o aparelho que se tem hoje. Se a lei fala, né, que é infração, então vamos admitir que é infração, aquela pessoa que se recusa. Se recusa quando? Quando tu tem um teste que possa certificar. E aí eu sou apegada a essa expressão certificar. Tu certifica o quê? Tu certifica o que gerou dúvida. Dúvida por quê? Porque tu estava conduzindo mal o teu veículo. Qual é a circunstância que traz a dúvida? Aí esse bafômetro passivo, ele levanta a dúvida. Sim. Levantou a dúvida. Tu quer comprovar ou não? Né? Ainda assim eu tenho outras ressalvas, mas ele resolveria sobre uma ótica a questão da recusa, né? Pelo menos traria um pouco mais de confiabilidade e de aplicação ao texto efetivo da lei. Muito bem, 11h32, você ouviu aí há pouco o sinal das 11h30, sinal eletrônico da Guaíba. Esse é o contraponto desta sexta-feira. Já estamos entrando no bloco final após o intervalo, hoje perguntando sobre as questões ligadas à implementação de multa para motoristas que negarem-se a realizar o teste do bafômetro. No WhatsApp 992887532. Muito obrigado, o carinho do Lamartine Lopes. Boa noite, quem não deve tem que passar pelo bafômetro, faz em segundos. Ótimo programa e ótimos convidados. Eu sou o Lopes de Porto Alegre, sou ouvinte de você desde quando estava na outra emissora. Tá certo, obrigado Lamartine Lopes, obrigado por estar nos acompanhando agora também aqui na Guaíba. Essa é a minha segunda passagem, espero que seja uma passagem bastante longa, como foi a primeira também, né? Aqui na Guaíba. Obrigado Lamartine pelo carinho, tá nos acompanhando há tanto tempo.
Muito bem, intervalo, senhor Daniel Zucco. Já voltamos, nosso contraponto hoje com o seu tema para IPCH, cursos, palestras e atendimentos de hipnoterapia. Venha conhecer como a hipnoterapia pode ajudar você no tratamento de depressão, ansiedade, fobias, fibromialgia e os mais diversos problemas de cunho emocional. plenitudecentrodeipnose.com.br é o site. Ou ligue e agende sua consulta pelo 51 30 32 3600 e 51 99 655 3600. IPCH, clínica especializada em hipnose e hipnoterapia em Canoas. Intervalo e já voltamos. IPCH Cursos, palestras e atendimentos de hipnoterapia. Venha conhecer como a hipnoterapia pode ajudar você no tratamento de depressão, ansiedade, fobias, fibromialgia e os mais diversos problemas de cunho emocional. Acesse www.plenitudecentrodeipnose.com.br ou ligue e agende sua consulta pelo 051 3032 3600 e 051 99655 3600. IPCH, clínica especializada em hipnose e hipnoterapia em Canoas. Se você não entende de química, vai querer gerir um laboratório? E se você não sabe nada de medicina, vai querer coordenar um bloco cirúrgico? Claro que não! Pois na universidade não é diferente. Quem é responsável por administrar as áreas é quem entende do assunto. A isso se dá o nome de autonomia universitária. É a garantia de que as universidades serão governadas para o avanço do conhecimento e não de outros interesses. Sem autonomia, não há saber. A Durg Sindical, em defesa da educação pública. A CMPC sabe que todo mundo tem uma natureza. A nossa é ser renovável. É da nossa natureza criar em Guaíba a celulose que é base para produtos que fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas. É da nossa natureza conviver com as comunidades de 62 municípios e conservar o meio ambiente, mantendo 141 mil hectares de área preservada. CMPC, renovável por natureza. O plano é pé na grama, deixar o tempo passar, perto de quem se ama. O plano é ser leve, viver ao máximo, felicidade não pode ser breve. O plano é descomplicar, ter mais saúde e bem-estar. Dr. Clean, o plano é simples, viver bem. Precisa de serviços de contabilidade? Assessoria trabalhista e previdenciária para profissionais liberais e empregadores domésticos, consultoria em malha fina e demais atendimentos para pessoa física. Na área jurídica, abertura de empresas, gestão de tributos, emissão de certidões e regularização de pendências. Consulte 3364-2273, 3364-2273. RC Contabilidade, facilitando seu dia, simplificando sua vida. Desde sempre, o Sicredi faz a diferença no campo, na cidade e na sua vida. Como parceiros do agronegócio, apoiamos e cooperamos com todos os produtores rurais. Venha nos visitar na Expo Inter e conheça nossas linhas de crédito, nosso atendimento próximo e as melhores soluções financeiras. Esperamos você. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Em uma noite de cinema, num dia de verão, é pegando a estrada com a cuia e chimarrão. Domingo vem o sol, a gente sai pra passear, mando dica pras amigas, tudo encontro lá. Bela, bela, bela mais, meu universo e muito mais. Bela, bela, bela mais, conectada no que ela faz. Paz na alma, vai com calma, segue em frente, a vida é bela, porque bela é viver mais. Porque em uma noite de cinema ou em qualquer estação, meu caminho é leve, sou bela mais. Cultura, moda e beleza, tudo eu encontro lá. Acesse belamais.correiodopovo.com.br. Bela Mais, viva o seu universo.
Restaurante Santo Antônio, a primeira churrascaria do Brasil com mais de 80 anos de tradição, além de oferecer o verdadeiro sabor do churrasco gaúcho, tem os melhores filés e ainda selecionados pratos especiais. Estacionamento e espaço para gurizada com recreacionistas. Aproveite! De segunda a sexta, cardápio promocional. Diariamente, diferentes refeições para almoço ou janta a partir de R$21,50. Santo Antônio, Dr. Timóteo 465, teleentrega 3222-3130, 3222-3130. Você está ouvindo Contraponto com Fabiano Brasil. Horas 39 minutos. Voltamos para o último bloco do nosso contraponto de hoje aqui na Guaíba, perguntando: você concorda com a implementação de multa para motoristas que negarem-se a realizar o teste do bafômetro, sim ou não? Para IPCH, cursos, palestras e atendimentos de hipnoterapia, acesse plenitudecentrodiHipnose.com.br ou ligue a gente sua consulta pelo 30 32 3600 51 99 655 3600. IPCH, clínica especializada em hipnose e hipnoterapia em Canoas. No nosso último bloco, a gente refaz a pergunta aos nossos convidados, a pergunta inicial. Os últimos serão os primeiros. Quem foi o último no início agora é o primeiro, que é o caso do Rafael Lax, advogado, do Lax e César Advogados, para nos falar, depois de tudo que a gente ouviu aqui no programa, Rafael. Antes, só mais alguns dados. O Jorge Ernesto Fontela: eu modestamente penso que se faça da melhor maneira para todos, o interpelado e o interpelador, com o menor constrangimento possível. No WhatsApp também, o Marco de Viamão: a lei diz que você não pode ser punido 2 vezes pelo mesmo ato. Nesse caso, a pessoa é punida 3 vezes, uma respondendo o processo, 2 perdendo o direito de dirigir por 1 ano e 3º multado. Marco de Viamão. No WhatsApp 993887532. E aí, Rafael, o que você considera? Continua com a mesma opinião do início do programa, depois das opiniões dos ouvintes, do que disseram também os nossos convidados aqui no estúdio? E já antecipo os agradecimentos pela presença aqui no Contraponto. Você tem 3 minutos, tô bonzinho, tá 3 minutos para cada um na volta. Eu que agradeço o convite por participar desse programa. Eu persisto com a minha mesma ideia. Realmente eu sou contrário à aplicação dessa multa, simplesmente pelo fato de tu se negar realmente a realizar o exame de bafômetro, porque eu acho que essa multa é desproporcional, assim dizendo. E tanto é que o nosso incidente de uniformização de jurisprudência aqui das turmas recursais não teve um caráter uniforme, assim. Foi realmente bastante... teve uma certa... Teve uma divergência entre os próprios relatores lá, se não me engano, deu 7 a 5 o resultado. E no próprio tribunal lá de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, em Minas Gerais, nenhum outro tribunal julgou algo nesse sentido, entendeu? De uniformizar essa jurisprudência a respeito. Eu acho que no fim o que vai acontecer? Eu acho que as pessoas que estão realmente com ação judicial vão acabar recorrendo para a instância superior e vai ficar que nem os processos dos planos financeiros, da caderneta de poupança, que estão lá parados esperando o julgamento no Supremo Tribunal Federal. Vai ser isso que vai ocorrer. Agradeço. Eu que agradeço, concluiu já, pô, deixou crédito ainda de tempo. Obrigado, viu, Rafael Lax, volte sempre ao nosso programa. Obrigado. Muito obrigado, Eduardo Biavati, sociólogo, especialista em segurança viária e consultor da Federação Internacional da Cruz Vermelha e ex-consultor do Detran. Obrigado pela presença. Continua com a mesma ideia do início do programa e seja sempre muito bem-vindo. Continuo com a mesma ideia. Primeiro eu quero agradecer a todos e aos colegas aqui pela conversa muito interessante, porque é um tema muito importante. Mas eu mantenho a mesma ideia porque, assim, eu vejo ganhos para além da questão apenas legal. Reconheço a imperfeição, não é a solução melhor, não é a que eu gostaria que valesse,
mas também vejo, porque eu trabalho muito com os órgãos de trânsito e acompanho as estatísticas também, né? Então, vou dar um parênteses aqui. O Rio Grande do Sul vai ser, e Porto Alegre especificamente, vai ser uma das únicas capitais do Brasil a chegar a maio de 2020 com, além da meta do que a ONU estipulou para esta década mundial de ação pelo trânsito seguro. Ou seja, o Brasil como um todo não vai chegar a 10% de redução do número de mortos em relação a 2010, mas Porto Alegre e outras capitais e outras cidades ultrapassaram a meta, que era de uma redução muito difícil, muito ousada, de 50%. Não vou dizer que isso foi só por conta da fiscalização do álcool, né? Não dá para discernir uma coisa assim, os vários elementos dessa redução, mas a verdade é que, ainda que morram, né, muitas pessoas, além do que qualquer um poderia aceitar, o Rio Grande do Sul, também pela fiscalização do álcool, pela balada segura, que também foi para outros municípios, né? Não ficou só na capital, né? Então, assim, não dá para estimar a contribuição precisa, mas não dá para ignorar também, né, que graças a isso centenas de famílias mantiveram-se inteiras e, enfim, sem ter que chorar tantos mortos. O Rio Grande do Sul era um estado bem violento. Quando eu vim morar aqui há 8 anos atrás, era bem violento. Então, assim, ano que vem, em maio, todos celebraremos um grande avanço. Então, eu estou olhando para isso, para esse horizonte maior. Agora, se olhar para trás, para o lado, a lei é perfeita? Não. A fiscalização, a estratégia, a abordagem, não. Agora, também ninguém pode dizer que nós retrocedemos. Sabe? A gente avançou muito em várias direções. Só não é simples, né? Porque a gente está lidando com vários órgãos, vários interesses também. Mas o avanço foi muito importante e eu conto pelas vidas que foram salvas mesmo. Maravilha. Muito obrigado, Eduardo. Volte sempre ao nosso programa. Muito obrigado a Andréia. Não, a Andréia foi a primeira a falar, né? Então, agora é a Letícia. Muito obrigado, Letícia Araújo de Prêmio Lima, advogada, presidente da Comissão de Direito do Trânsito da Associação Brasileira de Advogados. Obrigado pela presença, volte sempre. E aí, segue com a mesma ideia? Que agradeço pelo convite. Eu que agradeço. Eu continuo com a mesma ideia, porque eu acho... O pessoal ninguém mudou. Duro na queda. Eu achei a questão da uniformização, tá, das turmas importante. Vejo que tem muitas questões ainda que deveriam ser uniformizadas, que as decisões não são divergentes, e é necessário que tenha uma linha de raciocínio. Não adianta cada um aplicar de uma forma e cada um agir de uma forma no trânsito também. Né? Cada juiz aplica de uma forma e cada um corresponder também. Vou ligar para o meu advogado, vou fazer um recurso, vou me safar depois da situação. Não adianta. Não adianta. Tem que se conscientizar e tem que verificar qual vai ser o procedimento a partir de agora. A questão da multa em si, tá? Eu acho que deveria existir algum rigor na aplicação de qual o estado do condutor, né? Isso eu acho que a gente discutiu aqui também, mas eu acho que deveria ter uma divergência, porque no nosso código, os artigos eles estão aplicando a mesma multa. A mesma multa, a questão da suspensão é a mesma para todo mundo. Enfim, eu acho que deveria ter uma organização melhor nessa questão, assim. Mas, de resto, eu fui a favor da aplicação da multa. Tá certo. Obrigado a Letícia Araújo de Prêmio Lima. Muito obrigado, Andréa Scheffer, presidente da Comissão Especial de Direito do Trânsito da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul. Obrigado pela presença. Volte sempre também. E continua com a mesma ideia também do início do programa? Seguindo a regra aqui, né? Pessoal duro na queda. Ele mudou de opinião. Mudam as estações, mas não mudam as ideias, né? Mas, como eu falei num outro momento, todos queremos, bem lá no fundo, a mesma coisa. Né? A gente quer por vias diversas ou de formas diversas, mas eu defendo, sim, que não se deve beber e dirigir. Né? Sim, todos sabemos que não é possível, que não pode beber e dirigir, todo mundo sabe disso. Mas a gente não é educado
para que o trânsito, porque uma coisa é saber, uma coisa é ter ciência da norma, outra coisa muito diferente, que são quilômetros de distância, é a pessoa ser realmente educada para ter uma postura segura no trânsito. E aí não só em relação à bebida, em relação a todas as outras práticas, toda a forma de condução, e não só de condução, mas até mesmo de ser pedestre, né? Ninguém é educado nem mesmo para ser pedestre. Então, a gente precisa implementar um processo de educação, desde a educação de base, para aí sim mudar daqui a 30, 40, 50 anos, talvez, o panorama no trânsito. Mas hoje, né, de acordo com a legislação que nós temos, é importante que, então, a gente respeite a legislação. E quando eu falo legislação, falo de uma forma ampla, desde a Constituição, né, que tudo deve ser, todas as legislações feitas devem ter como norte as garantias, os princípios constitucionais, porque se não for assim, então a gente muda a Constituição. O fato é que nós temos determinadas regras que muitas vezes elas entram em conflito e aí as pessoas vão para o judiciário para tentar ver qual é a melhor solução para aquele caso. Não tem, talvez, aqui uma resposta certa ou errada, a gente divergiu aqui no campo das ideias, né? E tudo é válido, a gente cresce com as divergências, mas é importante que a gente esteja sempre realmente discutindo temas como estes e tantos outros que envolvem o trânsito, outros assuntos importantes aí para a sociedade, né? Trazer, compartilhar conhecimento, acho que é sempre essencial. Mas não vou me alongar demais, né? Sei que... Ainda tem tempo. Temos tempo? Mas então eu vou entrar aqui, discutir toda a regra processual. Mas não fala isso pra mim, né? Não fala isso pra mim que eu tô tentando me conter. Mas enfim, como eu já referi anteriormente, concordo com o Rafael quando ele falou que o reflexo desse julgamento que tivemos essa semana e eu não tenho dúvida, porque eu advogo nessa área, eu dou aula para advogados que atuam nessa área, e o reflexo vai ser uma enxurrada de recursos, daí a gente fala em recurso extraordinário, que vai ser encaminhado para o Supremo Tribunal Federal. E aí, como é que eles vão decidir essa bomba lá em cima? Não sabemos, né? Não sabemos como é que volta isso para a população. O fato de aqui ter uniformizado o entendimento, em tese, não significa, né, que as pessoas vão... Isso vai mudar comportamento. O que muda comportamento é educação. Punição também, né? Tem que estar ali junto, tem que estar, é um dos pilares. Mas tudo de acordo com a legislação, de acordo com as normativas, utilizando de todo o sistema probatório que nós temos, enfim. Para realmente, quando a pessoa for autuada, for multada, que gere até isso gere uma conscientização. Realmente, fiz bobagem, não deveria ter feito. Então, e não gerar essa repulsa em relação ao sistema normativo. Então... Fica o meu agradecimento, né? E o meu elogio em relação ao tema escolhido. É extremamente importante que a gente leve esse tipo de conhecimento para a população. Então, fica o meu agradecimento e contem sempre comigo numa outra oportunidade. Nós agradecemos, devidos cumprimentos com a nossa produção, com a equipe técnica, o Gabriel Alves, Daniel Zucco, David Rodrigues, Eloy Lopes e o João Gomes Fleck, e a vocês, convidados que fizeram o programa, e aos nossos ouvintes que também contribuíram com perguntas, com situações, enfim, trazendo aí as suas experiências para que nós pudéssemos trazer para o nosso debate. O Contraponto hoje perguntou: você concorda com a implementação de multa para motoristas que neguem-se a realizar o teste do bafômetro? Sim ou não? Para IPCH, cursos, palestras e atendimentos de hipnoterapia. Venha conhecer como a hipnoterapia pode ajudar você no tratamento de depressão, ansiedade, fobias, fibromialgia e os mais diversos problemas de cunho emocional. Acesse Plenitude, centrodehipnose.com.br ou ligue a gente sua consulta pelo 51 30 32 3600 e 51 99 655 3600. IPCH, clínica especializada em hipnose e hipnoterapia em Canoas. Convido também aos nossos ouvintes a entrarem lá no site da Guaíba, no guaíba.com.br. Estou lá também com o meu blog, o blog do Brasil, onde nós também falamos de alguns temas aqui do Contraponto, também falamos de outros temas de ordem de comportamento. E, enfim, você tem como acompanhar um pouquinho do nosso trabalho também no blog. Tem lá também o blog da Maria Luísa Benites, as séries com a Jéssica Moraes. Enfim, tem muito conteúdo bacana também nos blogs lá no guaíba.com.br.
E lembrando também que você pode nos seguir nas redes sociais, lá no nosso Instagram tem o @Rádio Guaíba, o @Fabiano Brasil Oficial, e você participa das enquetes. Hoje, excepcionalmente, não fizemos a enquete, mas temos também as enquetes para o programa e os ouvintes participando, os internautas, colocando lá sim ou não, ou independentemente qual seja o tema. Mas na sua avaliação por alto, não teve enquete, mas pelas manifestações, você diria que a maioria é a favor ou contra? Pelo que eu vi aqui, pau a pau. Eu vi meio a meio. Talvez um pouquinho mais não concordando. Talvez ali, 55 não e 45% sim, pelo que vi no Facebook também através do WhatsApp. Dá tempo de cada um falar o endereço eletrônico também, o Instagram, o que quiser colocar aí, pode colocar. Pode ser, começar aqui com o Eduardo. Tá, bom. Eu vou dizer que o mais prático hoje é o Instagram. O meu é @Biavati, BIAVATI. Maravilha, @Biavati. Isso. Beleza, sigam lá o Eduardo. E você, Rafael? O meu o Instagram é @Dr. Rafael Lax, @Dr. Rafael Lax. Dr. Rafael Lax. Valeu, obrigado, Rafael. Letícia? @de Prímio Advocacia e @Letícia de Prímio. Maravilha. @de Prímio Advocacia, @Letícia de Prímio. E você, Andréia? @Andréia Schaeffer, SCHEFFER. E eu deixo também o convite para seguir a página do Conexões Jurídicas no Instagram, @Conexões Jurídicas, que é onde a gente compartilha, juntamente com outros colegas, diversos conteúdos jurídicos informativos. Maravilha, muito obrigado, voltem sempre. Obrigado, Rafael, obrigado, André, obrigado, Letícia, obrigado, Eduardo, muito obrigado, Gabriel Alves, Daniel Zucco, David Rodrigues, Loi Lopes e João Gomes Fleck. O nosso Contraponto volta na segunda-feira. Um excelente final de semana a todos. Segunda, 10 da noite, eu tô de volta. Cuidem-se quem for viajar, aproveitem a Expo Inter. E segunda-feira aguardo vocês às 10 da noite aqui na Guaíba. Tchau. Contraponto. Apresentação: Fabiano Brasil.